Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego novamente com vocês. Hoje então, pessoal, para comentar esse poema fantástico, o poema mais conhecido da literatura brasileira, A Canção do Exílio, a partir da leitura que faz o José Guilherme Melchior, um crítico literário estupendo, que morreu muito cedo aqui no Brasil. Citei na semana passada exatamente esse livro que está ao meu lado aqui, Verso Universo em Drummond, que foi a tese de doutorado dele defendida na Sorbonne, lá na França. A leitura que ele faz da Canção do Exílio foi elogiada, inclusive, pelo Antônio Cândido, nosso maior crítico literário. Então é uma leitura suficientemente gabaritada aqui para ser humildemente, aí da minha parte, comentada aqui nesse breve vídeo. Então é isso que nos espera. A Canção do Exílio é o poema mais famoso da literatura brasileira. Prova disso é que ele é o poema mais parodiado da nossa literatura. Vamos a ele. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Numa análise mais detida do ritmo deste poema, logo se percebe que nestes 3 momentos em que se fala de Portugal, o ritmo entra em descompasso. Em todos os outros momentos, há um compasso emocional e formal. Então, no ensaio, o poema do Lá, que está neste livro azulzinho aqui, de críticas, textos críticos do Melchior, é um texto de 1964, como eu disse há pouco, elogiado inclusive pelo nosso maior crítico, o Antônio Cândido. Nesse ensaio, inicialmente, ele faz uma reunião dos principais comentários críticos a respeito da Canção do Exílio e sobre Gonçalves Dias até aquele momento, e ele inicia chamando a atenção para um ensaio do Aurélio Buarque de Holanda, o conhecido, que nesse ensaio do Aurélio Buarque de Holanda, é o do dicionário, ele chama a atenção para o fato de o poema Canção do Exílio não ter adjetivos. De fato é enigmático, como é que pode um poema que elogia tanto o Brasil, num instinto de nacionalidade, bem ao gosto romântico, como é que ele faz isso sem qualificativos, sem adjetivos? De fato chama muita atenção e eu volto a esse ponto no final do vídeo, dando a conclusão, a hipótese que me parece fantástica e que inclusive é esse o ponto que o Antônio Cândido elogia no ensaio do Melchior, o modo como ele resolve esse enigma, esse imbróglio levantado pelo Aurélio Buarque de Holanda. Da mesma forma, é brilhante o modo como Melchior chama a atenção para alguns elementos estilísticos deste poema. Bom, então vamos traçar aqui. Se você prestar bem atenção, esse poema possui 24 versos divididos em 6 estrofes. Todos os versos são heptassílabos, ou seja, possuem 7 sílabas poéticas, ou seja, são redondilhas maiores, que é a metrificação por excelência da poesia popular, do cancioneiro popular. Esse é um dos elementos que fazem com que este poema seja facilmente memorizável, mas há outros também. O Melchior chama a atenção para a questão do ritmo. É impressionante perceber como há uma simetria e uma ordenação rítmica perfeita neste poema, o que faz com que haja uma perfeita união entre forma e conteúdo. Por quê? Porque se você prestar bem atenção nesse poema, as marcações adverbiais são fundamentais, em especial o cá e o lá. O nome do ensaio do Melchior é o poema do Lá. Vamos lembrar que Gonçalves Dias, quando escreve esse poema, está em Coimbra, como aparece justamente ali a indicação
abaixo do poema sempre tem esse elemento fundamental para se compreender o cá e o lá. Se ele está fora do Brasil, se ele está exilado, por isso a canção do exílio, né? É claro, não é um exílio nos moldes modernos, né? Mas é um exílio também num sentido muito íntimo e melancólico, né? Neste eu lírico, que por acaso, né, também está coadunado à figura do próprio Gonçalves Dias, se você investigar a biografia dele. Aliás, recomendo os comentários do Manuel Bandeira a respeito do Gonçalves Dias lá na sua apresentação da literatura brasileira, que está reunida na sua parte prosa, né, na parte da prosa do Bandeira. Sendo assim, se nós prestarmos atenção nas questões de ritmo, nós perceberemos que quando ele fala de aqui, né, ou do cá, e ele está falando então de Portugal, o ritmo desanda, o ritmo foge àquela simetria, aquela fluidez que todo o resto do poema, quando se refere ao lá, que é aqui, no Brasil no caso, o ritmo de fato é fluido, é macio, é perfeito. Melchior, logo no início do ensaio, diz o seguinte: estrelas, várzeas, flores, bosques, vida, amores, tudo isso existe em Portugal como existe no Brasil. O que de fato provoca a saudade não é, portanto, a sua simples existência, e sim a qualidade que esta ganha quando na moldura da pátria. A canção não compara o que o Brasil tem com o que a terra alheia não possui. Indica, isso sim, o maior valor que as mesmas coisas revestem uma vez localizadas no Brasil. Melchior aponta também que há nesse poema um evidente primado do subjetivismo. Daí, de fato, isso fica claro. Nos 24 versos nós temos aqui uma ênfase egótica, romântica, né? Bem ao gosto mesmo deste império do eu romântico, com uma ênfase enorme neste amor pelo nosso país. Mas é um amor diferente de tudo aquilo que nós veremos posteriormente e que vemos hoje. É de fato muito estranho quando nós olhamos para esses poemas nacionalistas românticos, causa estranheza. É semelhante a ler Homero, por exemplo, né, ou qualquer poema épico, sempre parece um tom acima daquilo que nós comumente nos relacionamos com a realidade, com a gente mesmo, né, ou com o nosso país. É algo muito estranho, soa muito estranho. Mas nós precisamos então virar a chavinha para compreender esse tipo de nacionalismo, esse tipo de ufanismo, para além, inclusive, das categorias que a história da literatura nos trazem nos manuais didáticos. Né? Essas categorias, de fato, nos engessam de tal maneira que talvez a gente não consiga compreender direito de que trata um poema como esse. Mas se nós olharmos, então, para esses elementos que o Melchior levanta, que vão desde as questões métricas, passando por rítmicas, e olhando para a escola literária, aí sim, para o romantismo, nós entendemos que, de fato, esses versos conservam um tipo de discurso que para nós hoje está fora de moda, ou pelo menos é completamente retrógrado, né, dizendo em outros termos. Mas, para aquele momento, foram suficientes, inclusive, para estarem, né, alguns versos, alguns momentos, algumas noções no próprio hino nacional. Já na parte final do ensaio, José Guilherme Melchior define assim a sua posição. A Canção do Exílio é um poema simples e desnudo, mas não porque haja nela, em alusão poética, os elementos essenciais da terra nativa. A verdadeira razão, o verdadeiro segredo de sua direta comunicabilidade é a unidade obstinada do sentimento que a domina. Esta é a qualidade distintiva da canção e o que faz dela um poema realmente sem qualificativos. Precisamente porque todo o poema é qualificativo. Todo ele qualifica, em termos de exaltado valor, a terra natal. Mas a qualidade atribuída ao país saudoso é em si mesma abstrata. Recusando-se a tomar de seu país qualquer peculiaridade concreta para submetê-la à amorosa descrição, o poeta preferiu partir do sabiá simbólico para sobrevalorizar sua pátria, irrespectivamente a qualquer elemento particular. O Brasil, na Canção do Exílio, não é isso nem aquilo. O Brasil é sempre mais. Desse modo, então, após essa citação fantástica, né, nós chegamos a essa tese do Melchior, segundo a qual
Não há qualificativos nesse poema porque o próprio poema é um qualificativo. O poema é um adjetivo. Então, se nós queremos saber por que o Brasil é o melhor país para se viver, é o melhor país de todos, a resposta é Canção do Exílio. Ou seja, ela qualifica o Brasil. É fantástico entender nesses termos, né? Sair da gramática, sair de uma função gramatical para chegar à parte semântica do poema num salto crítico brilhante. E aí eu finalizo aqui esse vídeo lendo justamente a parte final do ensaio que eu considero de fato sublime, né? Então peço licença aqui. Quando um dia nós fizermos um Brasil amável, um Brasil definitivo, desgraçados de nós se perdermos a fé desse amor-vontade, desgraçados de nós se então justificássemos o amor da nossa terra pela sua grandeza palpável, porque teríamos perdido a feição mais nobre do sentimento da terra natal, que é essa reserva, esse poder de amá-la sem outra justificativa que o próprio amor.